A paz do Senhor Jesus, amado e queridos irmãos, tudo bem? Dormiram bem? Que dia maravilhoso é esse, né? Que Deus está nos concedendo. Uma noite fria, agora essa manhã linda, maravilhosa. Deixar aqui para vocês João, capítulo de número 2, as bodas em Canaã, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram ser uma bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Jesus e os discípulos foram convidados para uma festa. Escute. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava-lhe posta 6 talhas, escute isso, estava-lhe posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 medretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os empregados que tinha tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, todo homem põe primeiro o que é de melhor. E quando já tem bebido bem, depois de ter bebido bem o bom, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. É interessante essa passagem, por quê? Porque as pessoas acham que Jesus ele era um homem muito sério, muito voltado para só fazer a obra, só pregar, só doutrinar, só corrigir. E a gente tivemos aqui diferente. Jesus, no princípio do seu ministério, ele vai num casamento, ele foi convidado. Ou seja, no mínimo, esse que convidou Jesus era amigo, um amigo da família, porque a sua mãe também estava ali. E Jesus foi com os discípulos. Então estava todo ali. E a gente sabe, no costume judeus, a festa de casamento é uma festa alegre, uma festa com música, uma festa com dança, uma festa com muita bebida, uma festa com alegria, uma festa que durava 7 dias. Eu acredito que até nos dias de hoje a festa do casamento dos judeus dura aproximadamente isso, 7 dias. Jesus estava ali nessa festa de casamento, se divertindo, se alegrando com os discípulos. Acabou o quê? O vinho. E o vinho a gente sabe que significa alegria. Acabou o vinho? Acabou a alegria. Mas Jesus estava ali. Sua mãe vem até ele e fala com ele: Jesus, acabou o vinho. Jesus fala: não é chegada a minha hora. Os judeus, para ele ser separado para sacerdote, ele tinha que ter aproximadamente 30 anos. Tinha que ser 30 anos para ser separado, consagrado a sacerdote. E Jesus estava ali, aproximadamente com essa idade. E sua mãe fala com ele, ele vai e manda os empregados, ela manda os empregados seguir Jesus. Então, onde ele for, segue ele. Onde Jesus estiver, esteja com ele. Onde Jesus ir, vai com ele. Ou seja, essa palavra para o dia de hoje, olha como é que é maravilhosa. Onde Jesus está, esteja também. Onde Jesus vai, vai também. Aonde Jesus for, acompanhe. Esteja onde Jesus estiver. Vai aonde Jesus for. Acompanhe aonde Jesus receba aí, meu irmão. Você deve estar onde Jesus estiver. Você deve ir aonde Jesus foi, aonde Jesus vai. Não deixe de seguir a Jesus. Não deixa de ir aonde Jesus, glória,
aonde Jesus está. Tem pessoas que estão indo para outro caminho, tá? Mas eu quero dizer, como diz lá, o próprio Jesus falando em João 14,6, Jesus apontando para ele, dizendo, eu sou o caminho. Então, segue ele, segue esse caminho, segue a Jesus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, ele é o caminho. Tu seguindo o caminho, você vai seguir a verdade. Você seguindo a verdade, você vai ter vida, porque você está seguindo a vida, o autor da vida, o dono da vida, ô glória. Aí Jesus está nesse casamento ali, aqueles discípulos seguem Jesus. Ele fala assim, ó, tá vendo aquelas medretas ali? Enche de água. Aquela medreta, ela era para purificação, tá? Purificação, lavagem de mão, lavagem de pés, para os convidados. Só que dá para entender aqui no texto que ela estava vazia. O que Jesus manda fazer? Enche de água. Os servidores foram lá, encheram de água. A Jesus falou, agora pegue dessa água e leve ao mestre-sala. Ou seja, a medreta que era para purificação, como a gente sabe disso, né? Mas ela estava vazia, ou seja, não foi a água suja que eles usaram, não. A água que eles lavam a mão, lavam os pés, não foi. Jesus mandou encher de água. Se mandou encher porque estava vazia. Jesus mandou encher de água, eles enchem, aí Jesus fala, agora dessa água pega e leva para o mestre-sala. Eles foram, mas se eu fosse um daqueles servidores, eu ia ficar assim, ué, a mãe de Jesus fala que acabou o vinho. Manda a gente seguir Jesus. Agora Jesus manda pegar água e levar. Eles vão pega a água e leva. Só que quando chega no mestre-sala, já não é mais água, é vinho. Naquela caminhada, naquele caminho ali, a água, ela houve aquela transformação e se tornou vinho. É no caminho que as coisas acontecem, é no caminho que tem transformação, é no caminho que tem avivamento, é no caminho que tem alegria. A alegria voltou, o vinho está aí, a alegria voltou. A água simboliza o Espírito Santo, o batismo, a limpeza, a purificação. Então, no meio do caminho, com a água, com a limpeza, com a purificação, aleluia, ela se transforma em vinho, ou seja, a alegria voltou, a alegria voltou, a alegria voltou, no caminho, aleluia. E quem é o caminho? Jesus. No caminho tem alegria, no caminho tem paz, no caminho tem limpeza, no caminho tem transformação, no caminho tem vida, caminho, verdade e vida. Pegue lá a água que simboliza limpeza, palavra, purificação, e leva até o mestre-sala, e no meio do caminho, glória a Jesus, oh glória, aleluia, no meio do caminho, a água se transforma, Jesus transforma a água em vinho. Jesus, escute, ele só mandou apanhar a água, tá? E levar lá para o mestre-sala. Faça isso. Anda no caminho. Ouve a voz do Espírito Santo. E anda no caminho. Que você vai ver que no caminho a tua bênção vai chegar. A tua vitória vai chegar. A tua cura vai chegar. O teu milagre vai chegar. Mas, pastor, eu estou com uma doença incurável. Anda no caminho. Primeiro pega a água. Desce a água. Beba dessa água. Viva dessa água. Que a alegria vai voltar. É no caminho. A alegria vai voltar. Pastor, o médico falou que eu estou com um módulo, estou com um nódulo, estou com um caroço. Esse nódulo, esse caroço, no caminho, ele vai ser transformado. Ou vai ser arrancado. Não vai existir mais. Pastor, estou com depressão, com ansiedade. Entra nessa água. Beba desta água. Que a alegria vai voltar. Ansiedade, depressão, vai sair, vai sumir, vai ser curado. Seja qual for a doença, é no caminho que nós somos curados. Seja qual for o problema, é no caminho que o problema seja resolvido. Então, anda no caminho, viva no caminho. Festeja com Jesus. Vem para a festa, vem para o casamento, vem para a boda. É na festa, é no casamento que você vai ver, aleluia, a igreja
É a noiva de Cristo. Vem para a igreja, vem para a noiva, vem para Cristo. Vem para